O percurso do homem forte de Dom Pedro IV esteve sempre ligado à habitação. Até 1989, Vasco Canto Muniz foi diretor para Lisboa do já extinto IGAP, Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. Nesse mesmo ano, João Sebeziewski assumiu a presidência do Instituto. Surgiram denúncias de empreiteiros suspeitas de corrupção e o novo presidente mandou abrir um inquérito elaborado pela Inspeção das Obras Públicas. A RTP teve acesso aos 3 dossiês da investigação. Os inspectores concluíram que no caso estavam envolvidos vários funcionários, numa estratégia de faturas retidas, sobrefaturação e obras em casas que não pertenciam ao IGAP. Eu não tenho qualquer procedimento disciplinar no meu currículo do IGAP. Tenho uma certidão pedida quando saí do Instituto, em que fica registado que não há qualquer espécie de procedimento. Mas o nome de Canto Muniz consta no relatório entre os apontados para processos disciplinares, onde se lê que o seu comportamento violou o dever de obediência, o qual constitui negligência grave, punível com pena de suspensão. E mais, a direção que dirigia estava desorganizada, sem gestão e que havia atropelos à legalidade. Canto Muniz acabou por sair pouco depois do IGAP, no fim da comissão. 14 anos depois, em 2004, o mesmo Instituto cedeu à fundação que Canto Muniz preside a gestão de mais de 1.400 fogos, avaliados em 33 milhões de euros. Os moradores dos bairros dos Lóis e Amendoeiras denunciam irregularidades. A única coisa que fez até agora tem sido afrontar os moradores, fazer chantagem com os moradores, aumentar de forma abrupta e exponencial as suas rendas. A RTP teve acesso a fax enviados pelo engenheiro Canto Muniz à Secretaria de Estado da Habitação, desde 2002, que a Fundação de Dom Pedro IV pede a gestão do património do IGAP. A Secretaria de Estado respondeu sempre que a legislação não o permitia. A 1 de junho de 2004, depois da alteração da lei, é anunciado o concurso público para transferência gratuita do património do IGAP. A Fundação é a primeira instituição a entregar a documentação, até porque tinha uma vantagem. Alguns documentos já estavam a ser reunidos, como esta certidão pedida nas finanças uma semana antes do início do concurso. E já aqui se lia que o pedido se destinava à entrega no IGAP. Não tivemos qualquer conhecimento, nem tínhamos que ter. No bairro dos Lóios, em Lisboa, vive Dona Fernanda, com 7 netos e 2 filhas. A renda que paga subiu, e muito. Então, de 4,800 a 24,24 passam para 327 euros, assim, eu sem condições financeiras e condições de habitabilidade. Quer dizer, eu estou aqui, quando chove, a água entra-me na janela da cozinha, entra-me na janela da sala, entra na janela do meu quarto. No quarto? Entra lá em cima. Admitimos que esses coeficientes tenham de ser reavaliados, dizia, porque as pessoas que fizeram essa avaliação não tinham formação na área da arquitetura nem da engenharia. No bairro das Amendoeiras, as casas foram ocupadas depois da Revolução do 25 de Abril e acordado com o, na altura, Fundo de Fomento de Habitação, a compra futura das casas. Ao fim de 25 anos, nós tínhamos uma prestação de renda fixa, exatamente para que ao fim de 25 anos as casas ficassem pertença dos moradores. É de uma enorme injustiça social. Pessoas que têm um bom automóvel à porta, que nas reclamações que nos dirigiram dizem que não sabem como é que hão de pagar a prestação do automóvel, a prestação da televisão, eventualmente até, como dizem nas reclamações, o seu trem de vida. E essas pessoas têm uma renda de 3 euros. É de uma enorme injustiça social. Nos poucos documentos existentes da altura é possível ler-se que as rendas são fixas desde os anos 70. Em média, as rendas aumentaram aqui no bairro à volta de 800%. Mas temos casos aqui em que as rendas atingiram os 15.000% ou até 15.500%. O valor mais alto, isto em termos percentuais. Os moradores apelidam a atuação da Fundação de terrorismo social. Já se manifestaram, fizeram queixa-crime por tráfico de influências e favorecimento político na Procuradoria-Geral e com uma providência cautelar as rendas foram suspensas. Por isso a Fundação apresentou uma proposta ao vereador da Habitação de Lisboa, onde aceita vender as casas aos moradores, com uma condição. Portanto, nós estamos disponíveis, se a Câmara de Lisboa nos ceder património para recuperar, para instalar novas famílias,
E, por um lado, o que nos permite garantir o mesmo património habitacional de arrendamento social que dispomos hoje, não prescindimos, continuamos a não prescindir desse princípio. As casas realmente estão em bom estado, mas foi à custa dos moradores, portanto foram os moradores que fizeram as obras, tanto nas casas como nos espaços comuns. Os prédios não estão bons, portanto os prédios estão a precisar de obras. Portanto, essa é a primeira pergunta que fizemos à Fundação Dom Pedro IV, como é que a Fundação classifica as casas estando boas e depois candidata-se a subsídios ao Prohabita e a protocolos com a Câmara para fazer a recuperação do património. Maria José Nogueira Pinto e Vasco Canto Muniz cruzaram-se na variação da habitação na autarquia de Lisboa, quando a Fundação pediu financiamento para obras no âmbito do Prohabita, mas já se conheciam quando Nogueira Pinto foi provedora da Santa Casa da Misericórdia. O engenheiro Canto Muniz levou muito a mal aquilo que ele considerou uma ingerência. Portanto, a Fundação é dele, o dinheiro que vai para lá também é dele neste sentido. O dinheiro que vai para lá, ninguém, quem o manda, a entidade que o manda, não tem poder nenhum para fiscalizar. E ele, enfim, tive muita dificuldade para conseguir obter informação, tanta dificuldade que o processo acabou por ser contencioso. O que estava em causa era a misericórdia nos termos do protocolo, pagar as comparticipações pelo número de camas e não pelo número de utentes. Segundo uma avaliação da Santa Casa, em 95 a Fundação teria recebido indevidamente cerca de 150 mil euros. O Tribunal deu razão a Canto Muniz, mas a Misericórdia recorreu da sentença. A Fundação seguiu em frente e há quem pergunte como e porquê.